Oi pessoal, tudo bem? Olha só, quero agradecer a todo mundo que tem assistido meu canal. Eu já atingi os 1.000 inscritos e, poxa, apesar de não ser nada perto de muita gente que tem aí, mas é muito bacana quando você está fazendo um canal e você vê que as pessoas estão gostando e que tá dando certo, apesar das críticas que eu tenho tido aí no canal, algumas pessoas que vêm, enfim, criticar, mas tudo bem. Quero pedir pra você dar um curtir no meu vídeo se você gostou. Se você não gostou também não tem problema. E se você gostou também se inscreve no canal e aperta o sininho aí, porque quando tiver vídeos novos o YouTube te avisa, tá bom? E de verdade, obrigada por todo mundo que tem assistido meu canal e continua fazendo as perguntas. E eu posso demorar de responder, mas pode continuar fazendo porque eu sempre respondo, tá ok? Então tá, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre os trabalhos que tem aqui na Espanha, os tipos de trabalho que tem aqui. E uma coisa que eu quero deixar clara também, pessoal, é que assim, o que eu falo aqui nesse canal é sobre as minhas experiências, tá? E com base também em algumas pessoas que eu conheci, que me contam um pouquinho das suas histórias. Mas assim, eu não sou expert em como funciona todos os tipos de trabalho aqui. Tem muita gente, inclusive, que faz muita pergunta pra mim sobre trabalho. Ah, mas tem na área de não sei o que, tem na área de não sei o que. Gente, muita coisa eu não sei, né? Então, assim, eu sei que trabalho tem, né? Agora sim, você tem que chegar e você tem que ver se de repente você vai conseguir o que você quer ou se o que você não quer, né? Mas óbvio, você vai ter que ir atrás, você vai ter que ir atrás, você vai ter que ter sorte também. Eu acredito muito, é claro, né? Você estando munido de tudo que você precisa para arrumar um trabalho, você também tem que ter sorte, tá no momento certo, no lugar certo. Eu acredito particularmente também no fator sorte. Se você não acredita, tudo bem, eu respeito também, mas essa é a minha opinião. Então, assim, eu vou começar falando como são os trabalhos aqui mais ou menos, se tem trabalho, se não tem, como funciona o trabalho para quem é ilegal, para quem está legal. Deixa eu ver, trabalho para quem fala o espanhol, para quem não fala, para quem fala inglês também, que tipo de trabalhos que tem, os tipos de trabalho, de contrato que tem, a média salarial aqui, a carga horária. Eu vou falar um pouquinho de cada coisa para vocês, mas muito rápido também para não ficar um vídeo muito longo, tá ok? Bom, em primeiro lugar, tem trabalho aí, Aline? Tem trabalho sim, gente, tem bastante trabalho. Só que assim, nem todos são bons, nem todos vale a pena, mas assim, tudo vai depender da necessidade de cada pessoa, né? Por exemplo, eu vejo muito em Barcelona tem muito tipo de trabalho que é pra você vender, pra você ficar indo nas portas vender. Esse tipo de trabalho tem muito, porque quase ninguém quer. Se você vender, você ganha. Se você não vender, você não ganha. De repente é uma possibilidade. Pra quem não tá conseguindo nada, não tá conseguindo nada, de repente tem. Só que assim, esse trabalho que eu tô falando especificamente é um trabalho que você tem que ter documento sim, porque faz contrato de trabalho. Então assim, tem trabalho de cuidadora de idosos também, tá? Tem trabalho de limpeza, é que trabalho de limpeza acaba sendo mais indicação, né? Tipo, se você conhece alguém que trabalha nessa área para poder te indicar, acaba sendo mais ou menos assim. Quando você não tem muito conhecido, é um pouco mais complicado, não é tão simples assim também. Ah, mas assim, tem muito trabalho voltado na área de vendas aqui no geral que eu vejo, tá? Tem trabalho, venda de é, pacote de telefonia, trabalhos de venda de seguro, trabalho de abordagem na rua também. Então, assim, esses trabalhos tem muito, tá? Mas assim, todos esses trabalhos têm que ter documento. No geral, gente, para quem não tem documento, é mais difícil, de fato. É o que eu falei, você tem que contar com o fator sorte, se você conhecer alguém que de repente que possa te ajudar. Para quem não tem documento, no geral é mais difícil. Pelo que eu ouço dizer antigamente, né? Eu acho que eu já até comentei isso num vídeo aqui, que parecia que existia mais, tinha muito mais trabalho para ilegal. Hoje em dia, como a fiscalização tá mais em cima, parece que tá um pouco mais difícil. E quando tem, acaba sendo realmente trabalho voltado para limpeza, para quem lava pratos também. Tem muito trabalho aqui de lava-prato. E isso assim, em alguns casos, porque tem muitos também que eles querem documento. Então vai da sua sorte realmente. Bom, então eu já falei nesses dois tópicos aí, se tem trabalho e trabalho para ilegal. Já meio que dei uma pincelada nas duas situações.
Bom, trabalho para quem tem documento tem de tudo, gente, tem de tudo, então realmente depende do que você vai atrás. Só que é claro, tem muita gente que tem formação no Brasil, para você trabalhar aqui, se você tem diploma no Brasil, você tem que convalidar esse diploma aqui. O que eu não sei como funciona, aí você vai ter que ir atrás para ver como funciona. Eu sei que tem algumas, dependendo da área que você tá, que às vezes você tem que fazer algumas matérias aqui ainda. Mas assim, eu não sei nada, gente. Então realmente isso aí vocês vão ter que ir atrás. Tá ok? Para poder saber exatamente como funciona. Então por isso que eu nem vou dar muita explicação sobre esse tópico. Bom, pra quem não fala espanhol, pra quem tem documento e vem pra cá e não fala espanhol, foi o meu caso quando eu cheguei aqui. É um pouquinho mais complicado também. Não é tão simples assim, porque você fica um pouco de mãos atadas. Eu, quando cheguei aqui, eu fui trabalhar no hotel, fui trabalhar de ajudante de limpeza, na cozinha. A minha sorte é que a moça que eu encontrei lá quando eu cheguei, ela era muito simpática comigo. Ela era muito bacana, ela me ajudava muito. Então, eu conseguia entender ela no começo, mesmo com dificuldade, eu conseguia entender, porque o espanhol também é uma língua próxima ao português. Mas assim, quando eu vim pra cá, eu já vim sabendo que eu não ia poder trabalhar, por exemplo, de garçonete. Eu não iria poder trabalhar com algo relacionado a atendimento ao público. Então, eu sabia que eu ia chegar aqui, que provavelmente eu ia ter que trabalhar de limpeza, porque até então também eu não sabia que existiam outros trabalhos que eu poderia tentar. E que depois que eu cheguei aqui, eu vi que existiam outros trabalhos, como por exemplo, em Barcelona tem muito trabalho de atendimento, de telemarketing para quem fala português. Tanto para português do Brasil como para português de Portugal. Tem muita empresa que às vezes até te pega, mesmo que foi o meu caso, falando português do Brasil, para chamar Portugal. Então em Barcelona tem esse tipo de trabalho. Só que normalmente são trabalhos também voltados com vendas. Então, assim, é trabalho de telemarketing, onde você fica no telefone, você chama, e diferente do Brasil, que você tem uma carga horária de 6 horas, eu trabalhava 8 horas. Então, era 8 horas ligando o dia inteiro para Portugal. Então, assim, existe essa possibilidade também, tá ok? Onde você pode fazer um trabalho desse. E se você consegue se adaptar a esse trabalho, é muito bacana. É que eu tive dificuldade de adaptação, não só no trabalho, é pela distância mesmo que eu tinha que ir pra lá. Mas, assim, era um trabalho bacana, era um trabalho de segunda a sexta. Então, assim, eu não me exigiam o espanhol. Então, tem esse lado. Mas se você não consegue esse tipo de trabalho, né, pra falar português, você fica realmente com poucas opções de trabalho. Então isso é bom saber. Então se você tá vindo pra cá, tenta estudar um pouco de português, de espanhol, desculpa, Duolingo, assistir vídeos. Apesar que assistir vídeos em espanhol é bom pra você treinar o seu ouvido, mas você tem que falar. Então, assim, o falar é um pouquinho. Não é que é complicado, gente, porque assim, o portunhol é fácil falar. O difícil é você falar o espanhol corretamente, como ele tem que ser. Porque o portunhol você consegue falar e as pessoas te entendem de verdade aqui. Só que se você realmente não tem interesse em falar um espanhol corretamente, você vai ter dificuldade para ir para um trabalho onde você possa trabalhar com o espanhol. Então a dica que eu dou é de você realmente tentar se matricular num curso de espanhol aí, se você tem condição, para que você realmente possa aprender a falar o espanhol mais corretamente. Se você quer chegar aqui e se você não quer, de repente, para um trabalho de limpeza, um trabalho mais braçal, você começar a falar um espanhol um pouco mais correto. Mais correto não, perdão, você falar um pouco de espanhol realmente. Mas assim, uma coisa que é importante falar é que mesmo você falando espanhol, não significa que você vai chegar aqui e que você vai arrumar um trabalho bacana. Você pode, de repente, às vezes pela necessidade, você pode ter que ir para um trabalho mais braçal, de limpeza, que seja. Para homens, tem muito trabalho também em obras. Então, assim, não é que você fala espanhol e que você vai arrumar um trabalho necessariamente, tá bom? Mas assim, a dica que eu dou, estude. Estude. Eu tive sorte porque eu entrei no hotel. Eu digo até que foi um pouco de sorte, porque assim, lá eu consegui desenvolver um pouquinho mais o meu espanhol, tá? E depois eu fui fazer esse trabalho de telemarketing, onde com as pessoas que trabalhavam lá eu acabava conversando em espanhol. Tinha uma brasileira que ela me ajudava também. Mas cada caso é um caso, cada um vai ter sua trajetória, né? Então não dá pra falar que o que eu fiz foi legal, porque eu acho que é importante você vir com uma base, pelo menos, de espanhol, tá ok?
Para quem fala inglês também, isso é muito legal. Se você tá vindo para Espanha e se você fala inglês, você tem um plus a mais, porque existem muitos trabalhos em Barcelona para normalmente teleoperador ou para atenção ao cliente onde você fala inglês, onde você necessita falar inglês. Em Barcelona, às vezes até para você trabalhar de camareiro, dependendo do lugar, tem que ter inglês obrigatoriamente. Então, assim, é uma cidade extremamente turística. Então, de repente, da área que você vai trabalhar, você precisa falar o inglês sim. Então, se você fala inglês, e se você fala inglês e espanhol, você vai abrir assim muitas portas, você tem um plus muito alto. Se você fala só o inglês e português, você vai conseguir um trabalhinho melhor. Mas se você fala inglês e espanhol, você tem uma possibilidade muito grande de arrumar um trabalho bacana. É só você procurar. Por exemplo, recentemente eu vi uma vaga no Airbnb que eles estavam pegando para quem falava inglês e espanhol. Então, assim, é bacana. E português também, era inglês, espanhol e português. Então, é bacana porque você tem muitas possibilidades se você fala inglês, tá bom? Vamos lá, tipos de contrato, gente. Quais são os tipos de contrato que tem aqui? Eu vou falar sobre esse assunto porque teve um rapaz que ele fez uns comentários no meu vídeo, falou que eu não falo a verdade aqui nos vídeos e tal, não sei o quê. Gente, assim, eu falo a minha verdade, eu falo as minhas experiências, como eu falei no começo desse vídeo, e um pouco que eu converso com as pessoas que eu conheço, tá ok? Cada um tem uma experiência. E assim, teve umas coisas que ele falou que realmente é verdade, que antigamente, pelo que eu vejo as pessoas falar, os tipos de contrato não eram contratos melhores, porque eram contratos fixos, né? E realmente, mas assim, eu não tô mentindo, gente. Quando eu falo as coisas aqui, isso tudo que eu tô falando não é mentira. É em base nas coisas que eu vejo, nas coisas que, assim, que eu tô indo atrás e que eu tô procurando, tá ok? Então, assim, hoje em dia, realmente, para você encontrar um trabalho fixo aqui, de contrato fixo, que é o tipo de trabalho que todo mundo vai atrás, porque é um trabalho que você tem muito mais estabilidade. Normalmente, uma pessoa que ela tem um contrato fixo, dificilmente essa empresa vai mandar ela embora, né? Então, assim, esse tipo de trabalho é mais complicado. Muitas empresas não fazem contrato de trabalho fixo, e tem muitas que só ficam renovando 6 meses, ficam fazendo eternamente contratos de 6 meses e não te dão um contrato fixo. Tem outras que tem um prazo de 6 meses para poder te dar um contrato fixo. A que eu trabalhei, quando eu trabalhei de telemarketing, eles tinham um prazo de 1 ano. Se você ficar 1 ano ali, se você tá legal, depois de 1 ano eles renovam esse contrato e fazem um contrato fixo com você, finalmente. E tem muitos contratos que são contratos que realmente eles ficam se renovando a cada 3 meses também. E que é um pouco incerto, porque depois de 3 meses eles podem te mandar embora, né? Então, claro, tem essa questão. Mas assim, como não tem muita opção, você acaba tendo que digamos, entre aspas, se sujeitar a esse tipo de contrato, porque acaba, o que tá tendo. A não ser que você dê sorte de você encontrar logo de cara um lugar que tenha contrato fixo, ou se você tem, dependendo da sua profissão, talvez, pode ser que seja uma profissão que, se tiver uma alta demanda, pode ser que realmente você consiga ter essa sorte, tá bom? Mas no geral os contratos de trabalho aqui, eles são um pouco complicados realmente. Bom, a carga horária aqui, elas variam, pode variar. Tem carga horária de 20 horas semanais, de 30, de 35 e o máximo é 40 horas semanais, o máximo permitido desculpa, pessoal, pela lei é 40 horas semanais. Então, para quem de repente não quer trabalhar o dia inteiro, vai ter um contratinho aí de 20 horas semanais, que de repente tem que conciliar com outras coisas, né? Então varia muito e você pode escolher. Tem muitas empresas, quando você vai se candidatar, elas perguntam qual é o tipo de contrato, contrato integral, meio período. Então você também pode fazer essa escolha em algumas empresas quando você vai se candidatar, que isso passou comigo em algumas empresas que eu fui me candidatar. Bom, o salário médio aqui na Espanha, gente, o salário médio aqui para quem trabalha 40 horas semanais é uma média de 1.000 euros, podendo variar um pouquinho para menos e um pouquinho para mais, dependendo da área que você vai trabalhar. Mas a média é 1.000 euros, tá ok? Então, assim, esse rapaz também falou pra mim que
dificilmente encontra salário de 1.000 euros. Esse rapaz que veio me questionar em alguns posts falou pra mim. Então, assim, olha, eu vou falar por base nas minhas experiências, do meu marido, das pessoas que eu conheço que trabalham 40 horas semanais. Ninguém tem dificuldade para ganhar menos de 1.000 euros. O menos, às vezes, pode ser 900 e pouquinho, tá? Mas, assim, muito menos do que isso não tem, tá ok? Bom, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque já tá ficando longo. Quem tiver pergunta, faz aqui pra mim, tá bom? Que eu tô aqui pra responder. Como eu falei, eu posso demorar um pouquinho, mas respondo. E obrigada por todo mundo que me acompanha. Não esquece de curtir, de deixar um like, de se inscrever no canal, que eu tô aí pra poder auxiliar você que tá vindo pra cá, pra Espanha, tá ok? Um beijo e tchau, até mais!